Bom dia, uma alegria estar aqui começando o segundo dia de trabalhos da segunda edição, né, da Linux Dev BR. Já estamos pensando na próxima. E a primeira palestra de hoje, né, a primeira apresentação, vai ser do Túlio e do João pela comunidade OpenSUSE. Obrigada. Oi, obrigado, Islene. Bom dia, gente. Para mim, enquanto um dos organizadores da Linux Developer Conference, é muito legal poder estar aqui num domingo de manhã, com um clima extremamente convidativo para todo mundo estar na cama, depois de uma noite de bar e ver esse tanto de gente aqui. É muita realização para mim, pessoalmente, e muito feliz de poder estar fazendo o keynote do OpenSUSE, né? No caso, eu sou o João, eu sou engenheiro de toolchain da SUSE, trabalho com compiladores, especificamente trabalho com coisas relacionadas a live patching, tanto em user space quanto em kernel space. E a gente vai fazer um keynote aqui. E uma coisa que é importante a gente frisar, eu acho, é que esse keynote não é necessariamente da SUSE, né? A SUSE, enquanto empresa, enquanto desenvolvedora de software livre, ela mantém uma distribuição, né, que é uma distribuição livre, só que é uma distribuição gerida pela comunidade, né, que é o OpenSUSE, né? A SUSE, claro, enquanto empresa, tem interesses por trás dessa distribuição. E eu vou começar esse keynote falando para vocês um pouco de como é que funciona essa relação, né? E por que a SUSE tem o interesse em financiar a existência de uma distribuição que seja mantida pela comunidade, ou seja, que não está necessariamente sob o controle político dela, né? E depois eu vou passar a palavra para o Túlio, né? Túlio, que é um colega aqui de Campinas, que é um membro ativo da comunidade OpenSUSE, e ele vai falar um pouco para vocês de como que é a experiência de desenvolver, de participar, né, do OpenSUSE em si. Então, vamos começar. Beleza. Bom, como eu falei, né, o OpenSUSE é uma distribuição Linux, ou seja, você pode baixar, instalar no seu sistema, né, uma distribuição GNU/Linux, na verdade, né, porque tem todo o toolset GNU rodando por cima do kernel Linux. Então, se você baixar e instalar no seu computador, você vai estar rodando essas ferramentas, você vai ter lá o GCC, você vai ter todos aquele toolset, né, o Xorg, tudo aquilo que você precisa. E por baixo disso, você vai ter um kernel Linux, dependendo da versão que você baixar, claro, a versão desse kernel vai mudar, e com algumas poucas modificações feitas pela própria distribuição. Ele é desenvolvido pela comunidade, como eu falei. Então, você, enquanto não funcionário da SUSE, você pode, sim, começar a contribuir ativamente com o projeto OpenSUSE, você pode começar a usar aquilo, você pode começar a reportar bugs, e mais do que isso, você pode começar a consertar esses bugs, de repente se tornar um membro influente na comunidade, e, por que não, assumir um cargo, né, assumir uma posição de alguém que organiza e gere aquela distribuição, e decide como aquilo deve ser distribuído, como aquilo deve ser produzido e apresentado ao público, né? O OpenSUSE, né, como eu falei, ele tem uma relação grande com a SUSE, que é essa questão de que ele é a base do SUSE Linux Enterprise. O SUSE Linux Enterprise é talvez o carro-chefe, né, talvez não, é com certeza o carro-chefe da SUSE, que é a empresa que vende, né, o serviço de manutenção, de helpdesk para o SUSE Linux Enterprise. O SUSE Linux Enterprise também é livre, também é gratuito, você pode entrar lá no site, baixar se quiser, o código-fonte está disponível, claro. Mas se você quiser um serviço um pouco mais adequado às suas necessidades, um helpdesk 24 horas, você vai contratar o serviço da SUSE, né? Basicamente, esse é a fonte, né, a torneirinha de dinheiro da SUSE. Se você parar para pensar em por que então a SUSE tem interesse em manter uma segunda distribuição para a qual ela não oferece um serviço de manutenção ou um serviço de adaptação ou qualquer coisa do gênero, isso existe por quê? Porque o OpenSUSE é a base, né, para o desenvolvimento desse outro sistema, dessa outra distribuição, que é o SUSE Linux Enterprise. Então, basicamente, tudo que é aderido upstream, tudo que é desenvolvido e incorporado no kernel ou em qualquer outra das ferramentas GNU Linux, antes de ser incorporado ao SLI, né, antes de ser distribuído para os clientes da SUSE, isso é incorporado ao OpenSUSE. O OpenSUSE distribui isso para milhões de usuários aí ao redor do mundo. E esses usuários vão acabar testando aquilo de alguma forma, vão acabar reportando bugs a respeito daquilo, vários usuários vão corrigir problemas relacionados àquilo. Então, existe aí um interesse, claro,
de que existe essa relação, né? O OpenSUSE também ele tem versões tanto para ele é adequado tanto para desktop quanto para servidores, né? Ele é uma versão só, mas ele é adequado tanto para desktop quanto para servidores. Você consegue instalar ferramentas e manter o seu servidor funcionando com aquilo ali sem problemas. Você tem todos os serviços que você vai ter numa distribuição de Linux comum. Ele também é baseado em RPMs, né? Assim como outras distribuições. Ele usa pacotes RPM que você vai baixar e instalar aqueles serviços ou aquelas ferramentas na sua máquina. E eu sempre faço questão de frisar essas duas coisas, essas duas ferramentas aqui, porque eu acho que esse é o grande diferencial do OpenSUSE. A primeira é o YAST, que significa Yet Another Setup Tool, que é uma ferramenta incrível para você conseguir configurar a sua máquina. Entendeu? Enquanto a maior parte das distribuições exigem que você entenda um pouco de terminal, que você vá lá no /etc e edite um monte de arquivos de configuração, cada arquivo de configuração funciona de um jeito diferente, e você vai ter que lidar com o systemd, e todo mundo que trabalha com Linux aqui sabe que o systemd é uma... não vou falar palavrão. Então, o YAST, ele meio que organiza isso tudo para você. Você abre uma interface gráfica, seja até no terminal, ele também tem uma interface em N-Curses lá, que você consegue acessar pelo terminal e editar um monte de coisa. Tudo de forma muito handy, né? Tudo muito acessível para você. Então, você tem um controle muito grande do seu sistema só através dessa ferramenta. E a outra ferramenta que eu ia falar é o Zyper, que é o gerenciador de pacotes do OpenSUSE, que é um gerenciador de pacotes também muito user-friendly. Você consegue utilizar ele, aprender a utilizar ele de forma muito rápida, gerenciar conflitos de forma muito rápida. E, na minha opinião, dos gerenciadores de pacote aos quais eu tive acesso e usei ao longo da minha vida, nenhum se compara em termos de facilidade ou em termos de evitar que conflitos existam, né? Bom, a distribuição OpenSUSE ela tem duas versões. Tem uma versão que a gente chama de LEAP, que é a versão que a gente chama de estável, né? Uma versão que tem releases, ou seja, uma vez por ano ou 2 vezes por ano, eu não me lembro exatamente, você sabe? É uma vez por ano, né? Uma vez por ano sai uma nova versão do LEAP, que ele vai ter uma quantidade, ele vai ter um número de versão, vai ter uma quantidade de pacotes que vêm com ele, são distribuídos junto com ele, que também tem versões fixas, e por isso a gente diz que é uma distribuição versionada, né? E a outra versão da distribuição é o Tumbleweed, né? O Tumbleweed, o que é um Tumbleweed? Se você assistiu algum filme de Velho Oeste ou que envolvia o deserto, você vai se lembrar daquele novelo de grama seca que ficava voando ali, né? Ou seja, é um negócio que vai rolando e acumulando coisas nele, né? Isso é o Tumbleweed em inglês, né? E o Tumbleweed do OpenSUSE é exatamente isso, assim, é uma distribuição que ela vai rolando e acumulando coisas, né? Então é o que a gente chama de rolling version. Ou seja, é uma distribuição que ela não tem release. Não sai um Tumbleweed novo por ano, ou um Tumbleweed novo a cada 2 anos, ou a cada 6 meses. Em vez disso, existe o Tumbleweed, você baixa, instala e manda atualizar. E toda vez que você mandar atualizar, vão haver versões novas de pacotes para você atualizar naquele sistema. Ou seja, a própria versão do sistema ela é contínua, né? Então, o tempo todo tem pacotes novos para você atualizar. Você vai atualizar seu kernel, você vai atualizar sua interface gráfica, você vai atualizar suas bibliotecas de maneira contínua, né? Então, toda vez que você chegar no seu Zyper e falar assim, atualiza o sistema para mim, e você vai ter coisas novas ali para o seu sistema. E, por fim, né, como eu falei antes, existe uma relação, né, entre o OpenSUSE e o SUSE Linux Enterprise. O OpenSUSE, principalmente com relação ao Tumbleweed, né, que é onde as novas mudanças são realmente incorporadas e realmente testadas, né, o que tem de mais recente em tudo que foi desenvolvido e o que a gente chama de bleeding edge, né. Tudo isso é incorporado dentro do OpenSUSE. Os usuários OpenSUSE utilizam isso no cotidiano deles, testam aquilo, reportam bugs, corrigem bugs, e tudo isso é adotado, né? Ou seja, a inovação upstream é adotada dentro do SUSE Linux Enterprise, e isso beneficia muito a empresa. Por outro lado, né, o próprio SUSE Linux Enterprise, a própria empresa, né, retorna uma colaboração, aí, retorna uma força, né, para o OpenSUSE, tanto no financiamento, ou seja, contratando funcionários para que trabalhem com o OpenSUSE, né, ou seja, se a gente precisa de alguém para poder lidar com algum pacote específico ou para poder desenvolver alguma funcionalidade específica, por exemplo, o Bootstrap do OpenSUSE, a SUSE vai se certificar de que essa pessoa apareça, ou seja, de encontrar alguém para fazer esse trabalho, né? Então, existe aí uma colaboração, né? Existe aí uma relação de simbiose, tanto entre a distribuição da comunidade, quanto a distribuição que é desenvolvida dentro da empresa e distribuída para os clientes da SUSE.
Isso é mais ou menos o que eu tinha para falar. Eu ia só apresentar o sistema, né, a distribuição para vocês. Eu vou passar para o Túlio. O Túlio é um membro da comunidade, como eu falei. Ele não é um funcionário da SUSE, então eu acho isso até muito mais legal que ele possa dar esse keynote da OpenSUSE, porque, mais uma vez, isso não é um keynote da SUSE, isso é um keynote da OpenSUSE. Então vamos falar da distribuição que é mantida pela comunidade, por alguém que faz parte da comunidade, não necessariamente tem uma relação direta com a empresa. Túlio, por favor. E muito obrigado por ter aceitado o convite e ter vindo meio de última hora, mas, enfim. Bom, obrigado por ter me chamado. Posso? Bom, primeiro, deixa eu falar um pouco sobre mim para entender melhor do que eu vou falar. Eu sou usuário de OpenSUSE desde 2005, quando a marca OpenSUSE, a distribuição OpenSUSE começou a existir. Então, tem um pouquinho de tempo já que eu uso. E no meu dia a dia eu tenho uma coincidência do destino. Eu normalmente trabalho com máquinas, computadores que não são exatamente aqueles que estão diretamente acessíveis para mim, onde meu teclado e meu mouse estão plugados. Eu trabalho para a IBM e sou mantenedor da glibc para PowerPC. Trabalho upstream, contribuindo com patches. E, constantemente, quando eu estou fazendo o meu trabalho, eu faço uma mudança num código genérico que afeta outras arquiteturas. E eu preciso, normalmente, idealmente, eu preciso testar esse código em outras arquiteturas para ter certeza que, apesar que meu patch seja específico para Power, ele não vai quebrar essas outras arquiteturas. Então, eu citei aqui, coloquei 3 imagens. Primeiro de PowerPC, que é o que eu mais trabalho, em cima, mas constantemente eu estou testando, a gente compartilha muito código com mainframe, especialmente na parte matemática, e eu acabo testando bastante mainframe. E em casa também eu tenho um servidor com ART64 que eu uso para testes também, para validar esses códigos genéricos. E eu tenho um problema constante que, vira e mexe, a glibc passa a precisar de um pacote mais novo, mais recente, para ter uma funcionalidade nova. E eu notei que assim, muita gente gosta de simplesmente falar, pode deixar, vou rodar um configure, make install. Mas, infelizmente, alguns pacotes que eu preciso, que eu dependo, eles não são tão simples assim. Então, esse é o configure. Ele está resumido, tem reticências aí em algum ponto. Esse é o configure que é usado no GCC, para acoplar o GCC para Power. E, para mim, é inviável, eu não consigo decorar um comando desse tamanho, e fora o tempo que eu gastaria para compilá-lo. E, infelizmente, esse comando ele muda de uma arquitetura para outra. Tá? Tem coisas específicas que não são simplesmente o build ou o host que tem que mudar. E eu percebi que a gente gastava muito tempo preparando o setup só para fazer um teste. E comecei a mudar, tentando usar o Tumbleweed. O Tumbleweed ele já ajuda um pouco, que ele já está constantemente atualizando pacotes, temos as últimas versões estáveis. Ele simplifica essa parte, mas constantemente a gente precisa testar com versões antigas, por exemplo, de compilador. E o Tumbleweed ele tem uma coisa interessante, que é essa página, que é o software.opensuse.org, que é um buscador de pacotes. Então, eu posso ir lá, por exemplo, digitar GCC-8, e ele vai retornar para mim exatamente o que tem. Então, coincidentemente, o GCC8 ele já está incluído no OpenSUSE Tumbleweed, na release oficial, mas ele já tem um pacote pronto com o GCC 8.2 que acabou de ser lançado. Ele ainda está num repositório de desenvolvimento experimental, mas eu consigo pegar e instalar aquilo e usar nos meus testes diários. Tá? Mais do que isso, ele é muito mais interessante porque ele já tem pré-compilado todas aquelas arquiteturas, que coincidentemente são as arquiteturas que eu tenho acesso e que eu preciso testar no meu dia a dia. Em casa, eu venho da parte da engenharia elétrica. Em casa, eu também costumo fazer algumas coisas a mais, trabalhar com algumas arquiteturas diferentes. Nesse caso, eu estou citando o Arduino, mas
dá para encontrar lá suporte às outras arquiteturas de embarcados também. Tem várias versões de GCC que, para mim, acaba sendo útil nesses casos. Mas tem também suporte a ESP, Expressif, Extensa, etc. Arduino e todas as placas que tem lá, e ESP2 também, que para mim são bem úteis. Ainda assim, eu tenho um problema. Tem alguns pacotes, como a glibc, que eu não consigo manter várias versões no mesmo sistema. Então, ainda que eu tenha, por exemplo, acesso à glibc 2.28 experimental, a partir do momento que eu instalar ela na minha máquina, ela vai substituir a glibc antiga que eu tinha, que é a 2.27. Então, nesse caso em particular, não dá para simplesmente pegar, instalar o pacote e ter um sistema com as duas bibliotecas e usar as duas para os testes que eu preciso fazer. Então, infelizmente, a única solução para esses casos em particular é manter container. Tá? O OpenSUSE Tumbleweed já tem suporte a Docker, a Podman, que dá para ser usados como containers. Já tem suporte ao último kernel, que é muito vantajoso, porque tem todas as system calls, por conta do rolling release. E eu acho que é interessante mencionar aqui dois projetos que estão nascendo na comunidade de OpenSUSE e que podem vir a ser interessantes, dependendo do ferramental que for colocado. Particularmente, eu acredito que o ferramental de OpenSUSE tende a ser bem genérico e útil para a gente. Eles têm, principalmente, o Cubic, que é um projeto para fazer container as a service. Ele está voltado mais para uma parte de infraestrutura, mas eu tenho esperança de que o ferramental dele pode ainda ser útil para ajudar quem trabalha com desenvolvimento, especialmente upstream. E tem o MicroS, que é enfim, uma distribuição baseada no OpenSUSE Tumbleweed, não tem mais nada, só para prover containers. Bom, era isso. Bom, agradeço a participação do Túlio e do João aqui pela OpenSUSE. Nesse início não tem espaço para perguntas, tá? Por isso que já encerrou a palestra deles. Lá fora.